Eu quero saudar os irmãos da igreja local e também das igrejas que estão recebendo essa transmissão com a paz do Senhor. Eu quero convidar todos a se colocarem de pé e abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, onde nós leremos os versículos 1 e 2. Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 4, 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Amém? Todos podem se assentar. Capítulo 4 do livro do Apocalipse, que nós acabamos de ler agora o primeiro versículo, começa com uma expressão que nos leva, pelo menos a mim, à curiosidade de saber o tempo demandado entre os fatos que aconteceram nos 3 primeiros capítulos e o que estava acontecendo agora no capítulo 4. Vou explicar. O versículo 1 diz assim: depois dessas coisas. Quais coisas? As coisas que aconteceram no capítulo 1, 2 e 3. Aconteceram algumas coisas lá. E depois delas é que começa agora o relato e que é o alvo, o foco daquilo que vamos dizer aqui hoje. Mas entre as coisas que aconteceram nos 3 primeiros capítulos e agora o capítulo 4, quanto tempo foi demandado? Qual o espaço de tempo? Isso é importante, ou é no mínimo curioso, quando nós observamos as coisas que aconteceram lá no capítulo 1, 2 e 3. João, quem escreveu o livro, estava na ilha de Patmos, e eu sei que muitos dos irmãos aqui sabem disso. Ele estava lá por conta da perseguição, estava exilado, posto ali para morrer. Ele fala sobre isso, que estava lá por conta do testemunho da palavra. Então, Patmos simbolizava para ele o resultado da perseguição, era símbolo da luta, da aflição que ele estava vivendo, que a igreja estava vivendo naqueles dias. Então, Patmos é símbolo do sofrimento. Lá em Patmos, João teve nos capítulos 1, 2 e 3 experiências extraordinárias. Quando nós lemos aqui no capítulo 4, quando ele diz que viu uma porta aberta no céu, ele ouviu uma voz que falou com ele, a primeira voz que falou com ele como de trombeta, estava falando com ele agora a segunda vez. Lá no capítulo 1, ele ouviu uma voz como de trombeta, sobre a qual ele está se referindo agora aqui no capítulo 4. Então, lá no capítulo 1, 2 e 3, ele ouviu uma voz de trombeta, ele teve uma experiência extraordinária com Jesus. Jesus se revelou a ele de uma forma que ele não conhecia, que ele sequer podia imaginar, porque ele tinha uma ideia de Jesus como ele o conheceu no seu ministério terreno, como um judeu tão comum no seu aspecto físico. Então, era esse Jesus que ele conhecia, sem parecer, sem formosura, como raiz de uma terra seca, aquele Jesus descrito por Isaías. Mas no capítulo 1,
Jesus se revela a ele, ou nos capítulos 1, 2 e 3, Jesus se revela a ele de uma forma extraordinária. Não era mais aquele judeu frágil, aquele homem que agora estava suando grandes gotas de sangue, não era mais isso. Ele viu Jesus glorificado, ressurreto, que venceu a morte, cuja voz era como de trombeta. Ele vai falar isso lá. Ele ouviu uma voz de trombeta, e essa voz foi tão extraordinária que quando ele ouviu, ele caiu como morto. Jesus se revelou a ele lá e mostrou a ele coisas extraordinárias, a começar pelo fato de que ele foi arrebatado, lá no primeiro capítulo. Então ele tem uma experiência com um Jesus que ele não conhecia, um Jesus vivo, ressurreto, glorificado. Ele foi arrebatado. Ele teve informações da parte do Senhor quando ele escreveu 7 cartas. Isso está lá nos capítulos 1, 2 e 3. Escreveu 7 cartas a 7 igrejas da Ásia. Cartas que tinham um sentido histórico e profético. Então, quando nós lemos no capítulo 4, no versículo 1, depois dessas coisas, eram dessas coisas. E a pergunta que eu fiz no início é, depois que ele foi arrebatado, depois que ele teve uma experiência com Jesus, depois que ele escreveu as cartas, quanto tempo foi demandado depois dessas primeiras experiências até a abertura do capítulo 4? Quanto tempo? O fato é que o Senhor queria mostrar outras coisas a ele. A experiência vivida nos 3 primeiros capítulos não eram as únicas. Haviam outras experiências que o Senhor queria mostrar a ele, mas era preciso que, para que ele vivesse novas experiências, e o Senhor continuasse se revelando a ele, era preciso algumas coisas. Era preciso que ele se colocasse numa posição diferente da qual ele estava. E isso nós vamos ver agora a partir do versículo 1, quando ele diz assim, do capítulo 4, quando ele diz assim, depois dessas coisas, olhei e eis uma porta aberta no céu. Bom, a primeira pergunta que eu faço é, para onde João estava olhando que não viu essa porta aberta no céu? E faço outra pergunta, será que em algum momento essa porta no céu se fechou? Quanto tempo foi demandado entre as experiências iniciais e essa experiência que ele vai viver agora? João estava olhando para Pátimos e não estava olhando para o céu. E eu quero fazer uma reflexão com os irmãos aqui, e serve para mim, obviamente, também. A maioria dos irmãos que estão aqui viveu uma experiência com o Senhor, e eu sei disso. Jesus um dia se revelou a sua vida, como está se revelando a vida de alguns hoje aqui pela primeira vez, e nas igrejas que estão recebendo essa transmissão também. Você um dia teve uma experiência com o Senhor falando com você. Eu não sei se você lembra, mas um dia Ele falou com você, com uma voz como de trombeta, e você, como eu, caiu como morto, porque nós morremos e renascemos em Jesus a partir daquele momento. Nova vida, novo nascimento. Agora, das primeiras experiências que vivemos com o Senhor, quando Ele se revelou a nós, quando Ele falou conosco, quando você foi batizado, de lá para cá, quanto tempo faz que você não tem mais experiência? Se é que isso está acontecendo. Veja os irmãos, João não estava olhando para o céu, ele olhou agora, depois daquelas coisas, ele olhou para o céu. Isso significa dizer que ele não estava olhando para lá. E eu suponho e imagino que ele estivesse olhando para Pátimos. Sofrimento. Será que tinha água? Será que tinha comida? Será que ele ia sobreviver? Como estava a família dele? Como estavam os irmãos? Como estava a igreja? Sofrimento. Meus irmãos, se nós tirarmos o nosso olhar do céu e olharmos para Pátimos, as experiências vão cessar. Se você deixar as aflições dessa vida te envolverem, as experiências vão cessar. É preciso que a igreja de Jesus esteja olhando todos os dias para o céu. A porta que um dia foi aberta para que você entrasse por ela, ou para que um dia você entre por ela definitivamente, essas portas, ou essa porta não se fechou. O mesmo Jesus que te salvou um dia, que falou com você um dia, que abriu a porta da salvação para você, continua à sua disposição. A porta continua aberta. Ele está predisposto a continuar se revelando, a continuar falando, dando novas experiências. Se nós perguntarmos hoje a você
sobre a sua última experiência, você fará menção a que dia da sua vida? A ontem? Semana passada? Será que você vai fazer menção a 10 anos atrás? A última experiência com a consulta à palavra, quando foi? Tem 10 anos? Ah, foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Tem quanto tempo? O Senhor não fala mais? Dons espirituais. A última vez que o Senhor falou com você, qual foi a última vez que você teve um sonho? O Senhor se revelando, mostrando para você o culto, mostrando para você culto profético. As experiências que você viveu com o Senhor já se vão a que data? Quanto tempo tem? Está olhando para Pátimos ou está olhando para o céu? Depois das primeiras experiências, o Senhor queria dar outras a João, mas era preciso que ele olhasse para o céu. E naquele dia ele olhou para o céu. Depois dessas coisas olhei e eis uma porta aberta no céu. E o culto hoje é o momento em que o Senhor reservou para nós, para que nós tirássemos o olhar de Pátimos, tantas aflições, incertezas, crise, e olhássemos hoje para o céu. A porta está aberta. O Senhor quer continuar abençoando a você e a mim, falando comigo e com você, dando experiências, para que você não viva das experiências de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, ou da semana passada. Ele vai falar com você hoje. Ele tirou o olhar de Pátimos e olhou para o céu. E a porta estava aberta. E o Senhor disse assim: sobe aqui. Com qual propósito? Sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que brevemente hão de acontecer. O Senhor estava dizendo assim: João, eu quero te mostrar outras coisas. Eu quero te mostrar mistérios, projetos, sinais. Eu quero me revelar a você, mas não dá para fazer isso aí em Pátimos, você tem que subir aqui. Você está entendendo isso, irmão? O Senhor quer falar com você, mas você está em Pátimos, está envolvido com essa vida, com as preocupações da vida, está absorvido, não dá. Hoje nós vamos subir ao céu e Deus vai continuar falando conosco. O culto é esse momento. Sobe aqui, João, eu quero me revelar a você, mas aí não dá. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que brevemente hão de acontecer, as coisas que depois dessas hão de acontecer. E observe os irmãos, que quando ele viu a porta aberta no céu, eu quero voltar ao primeiro versículo do capítulo 4, diz assim: olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. A mesma voz que falou com ele lá atrás, nas primeiras experiências, era a voz que estava falando com ele agora. A voz que um dia falou e ele caiu como morto, e foi consolado, a destra do Senhor veio sobre ele, ele se pôs de pé. Essa mesma voz estava falando com ele agora. Quanto tempo depois? É impossível afirmar quanto tempo depois, mas uma coisa é possível afirmar: que aquela voz que falou com ele lá atrás foi tão marcante, a ponto de, agora, algum tempo depois, em essa voz voltando a falar, ele reconheceu: é a voz que falou comigo lá atrás. Ele reconheceu a voz de trombeta do Senhor que falou com ele. Eu não sei se tinha pouco tempo e foi possível ele lembrar da voz, mas eu sei que alguns já se esqueceram da voz que um dia falou com eles. Alguns já se esqueceram da voz do Senhor que um dia falou aos seus corações, que um dia revelou os mistérios da eternidade, já se esqueceram. E quando ouvem a voz do Senhor, pensam que estão ouvindo a voz do pastor. A pergunta agora é: a voz que você está ouvindo neste culto é minha? Ou é a voz de trombeta que um dia falou com você? A voz que você está ouvindo na sua igreja, a voz que você ouviu ontem aqui, que você ouviu ontem na sua igreja, que você ouviu no domingo na sua igreja, essa voz foi de quem? Do pastor? Ele está chamando a sua atenção, foi isso? É o pastor que está exortando, que está doutrinando. De quem é essa voz? Será que não somos mais capazes de identificarmos que a voz que fala conosco todos os dias aqui não é do pastor, mas é a mesma voz que um dia te chamou para essa tão grande salvação? Não identifica mais. Mas a voz que tem falado conosco é a mesma. É aquela voz que falou com você a primeira vez. É a voz que falou comigo a primeira vez. Alguns têm saudade, não é? Assim, eu lembro quando o Senhor falava, o Senhor falou comigo, falou pela palavra, me quebrantava. Agora, o que aconteceu? Agora Deus parou de falar? Não.
Agora você está olhando para Pátimos, agora você não está olhando para o céu, porque se você olhar para o céu hoje, você vai ouvir a mesma voz que falou com você há 10 anos atrás, há um mês atrás, ontem, a mesma voz, porque a porta está aberta, e de lá vem essa voz que fala com você e comigo todos os dias. Olha para o céu, e ouça hoje aqui, não a minha voz, mas a voz que um dia te chamou, a voz que um dia te salvou, a voz que um dia te jogou por terra na sua razão, nos seus pecados, e te consolou, te colocando de pé como nova criatura. A primeira voz falou comigo, de novo, segunda vez, sobe aqui, eu quero revelar outras coisas a você, João. Versículo 2, diz assim, logo fui arrebatado, para entrar pela porta, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre ele. Ele ia receber muitas revelações a partir daquele momento. Em olhando para o céu, em ouvindo aquela voz, ele ia receber muitas revelações, muitas outras experiências. Mas a primeira experiência que ele vai viver agora, em olhando para o céu e ouvindo aquela voz de novo, era a experiência de ver que o trono não está vazio. Há um trono no céu e há um que está sentado sobre ele. Você pode até ter deixado de olhar para lá, está olhando para essa vida e está pensando que a igreja é do pastor, e que a igreja é do presbitério, aquelas coisas que as pessoas pensam, mas o que o Senhor quer fazer hoje aqui é te voltar a lembrar, te mostrar que o trono está ocupado por um que não sou eu, nem o pastor dessa igreja, mas é o Senhor Jesus. Ele continua reinando sobre céu e terra. Esse Jesus que continua Rei, Senhor, ressurreto, vivo para todos sempre, Ele pode resolver os seus problemas nessa vida, Ele pode te abençoar nessa vida, tem feito isso como sinais, mas sobretudo, Ele quer mostrar a você, que Ele como Rei vivo, pode continuar a mostrar a você coisas extraordinárias, a respeito da vinda dEle, a respeito do momento em que nós vivemos, nos preparando sobretudo, para um dia entrarmos por essa porta que está aberta no céu, para definitivamente estarmos com Ele na eternidade. Sobe aqui, e eu vou te mostrar. Vamos cantar?